Salve, meus queridos! Mais um vídeo da série Provérbios para a Vida, buscando os princípios que fundamentam uma vida verdadeiramente abundante, próspera, com dinheiro no final do mês, centrada no propósito de Deus para você. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam um governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem ao tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como um rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que ser mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. O texto começa no versículo 1 com mais um daqueles textos, é melhor do que. E mais uma vez eu quero lembrar que não é uma comparação simples de é melhor ser pobre do que ser rico. É melhor ser rico do que ser pobre. Agora, ser rico por meios legais, falando perversamente, como diz o versículo 1, ou ser rico falando mentiras, como diz o versículo 22, aí sim, é melhor ser pobre do que essas outras coisas. Então, a questão principal desse tipo de texto não é simplesmente as riquezas, mas é uma comparação dizendo que a nossa integridade, os nossos princípios e valores são mais importantes do que a nossa conta bancária. O versículo 2 é bem interessante, porque ele fala: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É engraçado que, por vezes, existem pessoas que estão sinceramente querendo fazer alguma coisa, mas por falta de conhecimento não conseguem ser eficientes e eficazes, né? Não conseguem atingir o objetivo proposto sendo produtivas e acabam se perdendo por falta desse conhecimento. Então busque conhecimento para que você galgue novos patamares de vida. E se a gente seguir aqui para o versículo 8, ele vai completar esse entendimento dizendo que quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem guarda, quem acalenta o entendimento, prospera. Então, conhecimento, entendimento e sabedoria são os pilares de uma vida que, de fato,
está sendo construída de forma próspera, de forma abundante. O versículo 3 ele é interessantíssimo. Ele fala sobre autorresponsabilidade. A necessidade que eu e você temos de assumir a responsabilidade sobre os nossos resultados. Ele diz que é a insensatez do homem, ou seja, as decisões erradas do homem que arruinam a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Sabe o que eu leio disso? O camarada faz a conta, faz o boleto e manda para Deus pagar. Os versículos 4 e 7 eles são complementares. O 4 vai dizer que a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. E o 7 vai dizer que o pobre é desprezado até por seus parentes, imagina pelos amigos. É óbvio que o texto e que a Bíblia não está nos incentivando a desprezar os pobres. A gente já conversou sobre isso outros dias. Aqui nós temos a constatação de uma realidade. Mas eu quero aproveitar esse texto para falar um pouco sobre segurança, sobre a vulnerabilidade que a falta de uma reserva financeira causa. A nossa segurança, ela deve estar sim no Senhor, aquele que é o dono da saúde, o dono do sustento, o dono das nossas vidas, do que soprou vida em nós. A nossa segurança está em Deus. Mas Deus mesmo nos orienta a ter uma reserva. A gente aprende isso em várias parábolas, como por exemplo, aprenda com as formigas, que durante o verão faz uma reserva para usar durante o inverno. E na própria história do povo, né? Como a gente pega, por exemplo, lá no Egito, 7 anos de fartura, guarda nos celeiros para durar os 7 anos de escassez. Então Deus nos ensina a ter reservas, né? Tem provérbios que dizem que na casa do sábio sempre há mantimento. Então eu quero incentivar você a construir uma reserva. Eu não quero dizer que a sua segurança está nessa reserva, mas eu quero dizer que Deus pode usar essa reserva para que você não esteja tão vulnerável a intempéries e a situações que fujam do seu controle. E ainda nesse contexto de relacionamento com os mais pobres, né, que estão ali mais vulneráveis, o versículo 17 diz que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. A gente tem uma consequência direta da aplicação da lei universal da generosidade. Então, aquele que tem empatia pelo mais vulnerável, está tendo empatia pelo próprio Deus. Essa é a expressão que a gente tem lá no Novo Testamento, em Apocalipse. Quando a gente tem, tudo que você fez ao que estava preso injustamente, à viúva que está ali fragilizada, ao órfão, ao mais pobre, você fez a mim. E por isso faz sentido essa questão de emprestar ao Senhor. E é muito forte, porque a palavra empresta, a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Então, quando ele fala que empresta ao Senhor, é porque Deus vai ficar devendo algo a nós. Ele vai ficar devendo o que a nós? O próprio amor. Porque a generosidade é uma expressão de amor. É uma expressão que vai além da justiça. A generosidade é um degrau depois da justiça. É muito forte esse texto. E a consequência direta disso, né? E ele o recompensará. Imagina o dono de todas as coisas, o dono de todo o universo, dever algo para você, né? Nos recompensar por algo que nós fazemos. Por isso que tantas pessoas, às vezes ímpias, que nem têm o temor do Senhor, por doarem, por terem algum tipo de preocupação social, veem os seus bens se multiplicarem. Então, tenha empatia, cuide isso no seu coração. Não se deixe enganar. E não faça isso por interesse, né, de seguir o princípio para receber algo em troca. Mas faça para que você, de fato, cuide do seu coração, né? Trate qualquer traço que possa existir de vaidade, qualquer traço que possa existir de prepotência, qualquer traço que possa existir que impeça você de fato, ter empatia com aqueles que precisam. Aquilo que Deus manda para você, Ele manda para você consumir no presente, guardar para o futuro e transbordar na vida daqueles que estão ao seu redor. O versículo 6 ele pode nos dar 2 aprendizados, tá? Em 2 interpretações diferentes. A primeira, que seria uma interpretação positiva, ele vai dizer que muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Pensando em presentes como generosidade, lembrar de alguém, aí faz sentido, porque nós acabamos sendo cativados por esse tipo de pessoa.
Seja um parceiro de negócio que faz um brinde especial, né? Não aquele brinde padrão para não sei quantas mil pessoas, mas um brinde especial que lembra de você, que tem a sua cara, ou alguém, um amigo querido que faz uma viagem e traz uma lembrança. Então a gente acaba aprofundando o relacionamento, né? Isso chama atenção para essas pessoas, tá? Então isso é uma interpretação. A outra interpretação é se nós pensarmos na palavra presentes como sendo suborno. E aí o texto também faz sentido, mas gera um outro aprendizado completamente diferente. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá suborno. Aqui a gente tem uma constatação da realidade e não um incentivo da Bíblia para praticar isso aí. A gente sabe que existem várias leis, vários textos, né, referenciando que Deus não se agrada dos comportamentos desonestos. Mas é uma constatação. O versículo 11 vai mais uma vez ressaltar a importância da inteligência emocional. Ele diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória, ou seja, sua conquista, é ignorar as ofensas. Tem uma frase que é famosa, né, que diz que 10% é o que acontece, 90% é o que você faz com o que acontece. Então não interessa qual o grau de ofensa que você recebe. Você sempre tem a opção de decidir o que fazer e de como reagir a esses estímulos positivos e negativos externos, tá? O versículo 19, ele também está nesse mesmo sentido. Ele fala o seguinte: o homem de gênio difícil precisa do castigo, ou seja, aquele que não tem a paciência que nós lemos agora no versículo anterior, né? Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Por quê? Porque se ele tem um gênio difícil, ele vai repetir os mesmos padrões de comportamento. Portanto, o controle emocional, a gestão das emoções, faz parte de alguém que tem uma vida sábia e que vive, tá, em direção a uma vida realmente abundante. Agora eu quero que você me acompanhe nos versículos 13 e 14. Ele começa dizendo que o filho tolo é a ruína do seu pai e a esposa briguenta uma goteira constante. O 14 diz que casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Deus me chamou a atenção para algumas coisas nesses versículos. Primeiro, de que uma vida abundante, ela vai além de riquezas. Casas e riquezas você até pode conseguir, mas sem uma família verdadeiramente estruturada, você não vai ter uma vida próspera e abundante. Confia no que eu estou te dizendo. Então, preocupe-se em fortalecer todos os pilares da sua vida e não só o financeiro. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que ele fala que a esposa prudente vem do Senhor, né? Esse casamento, eu vou ampliar para um casamento prudente, um casamento sábio, um casamento próspero, um casamento abençoado vem do Senhor. Mas ele não fala que os filhos prudentes vêm do Senhor. Porque a responsabilidade de educar esse filho para que ele não seja tolo são dos pais. Então, busque em Deus um casamento estruturado, um casamento próspero e a consequência natural vão ser filhos sábios. E por que é uma consequência natural? Porque uma família, um casal estruturado é um casal que faz o que é preciso ser feito. Dentre outras coisas, o que está no versículo 18. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Disciplinar o filho é uma prova, é uma expressão de amor por ele, assim como Deus nos disciplina, e essa é uma expressão de amor de Deus por nós. E eu quero encerrar essa temática da família com os versículos 26 e 27, que falam o seguinte: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Não só causador de vergonha e desonra para os outros, mas para si. Sobretudo para si. E o 27, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Honrar pai e mãe é um mandamento que tem uma consequência imediata: prolongar os seus dias na terra. Você, como filho, precisa fazer uma autoavaliação e ver se você de fato honra o seu pai e sua mãe, respeita, ouve as orientações, aprende com a jornada de vida deles. E se você é pai, mãe, precisa fazer uma autoavaliação e ver até que ponto eu tenho sido presente, eu tenho de fato construído memórias afetivas, eu tenho estado ali disciplinando quando necessário. O versículo 15 fala mais uma vez sobre preguiça, mas ele usa uma expressão que me chamou muita atenção. Ele diz que a preguiça leva ao sono profundo.
Cara, quem está num sono profundo perde completamente a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Porque ele está num sono profundo, ele não está atento, ouvindo. O mundo pode estar caindo e ele está num sono profundo. O resultado disso é que o preguiçoso passa fome. Por quê? Porque às vezes está tudo desmoronando e ele não está fazendo o que precisa ser feito. E aí eu quero ir para o versículo 24 também, que ele fala: o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Qual é o aprendizado que a gente tira daqui? É que o preguiçoso até pode começar as coisas, mas ele não conclui. Começar as coisas é muito bom, porque dá aquela sensação de que eu estou avançando na vida. Mas o que de fato gera resultado é a conclusão daquilo que você começou. Se você colocou a mão no prato, tenha a disciplina que a lei universal da diligência requer de nós e vá até o final. O versículo 21 vai falar que o homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente já falou sobre isso no capítulo 16, eu vou deixar o card aqui no canto. E assim chegamos ao final do nosso devocional no capítulo 19. O que Deus falou ao seu coração? Compartilha comigo aqui nos comentários. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o teu joinha. Vamos interagir também lá no Instagram com Cadu Bacelar e no Facebook com Cadu Bacelar Finanças. Eu desejo que Deus te abençoe sua família, o seu patrimônio, faça você viver de forma abundante e próspera. E conte comigo na sua jornada. Te encontro amanhã no próximo vídeo.